varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Varela Show, nosso programa de variedades na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós continuaremos a nossa tarefa atual, nosso trabalho atual, tendo em vista que nossos vídeos são assuntos variados, diversos, mas no momento o assunto é religião. Estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Então, dessa maneira, nós estamos incentivando a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Chegamos aqui na parte da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, nas cartas de São Paulo. Nós estamos vamos continuar hoje as explicações da segunda carta aos Coríntios. A força se manifesta na fraqueza. É o 8º livro na sequência natural, normal da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Já na sua 5ª parte da segunda carta aos Coríntios, defesa de Paulo, no seu capítulo 11, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? 33 versículos. Primeiro tópico: fidelidade ao único Senhor. Segundo tópico: ação pastoral desinteressada. Terceiro tópico: títulos que testemunham. São 3 tópicos no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 11, versículos 1 a 6. Como um pai conduz o filho, ou repetindo, como um pai conduz a filha ao noivo para o casamento, Paulo conduziu a comunidade de Corinto a Cristo. Agora, ele teme que essa igreja se deixe seduzir por falsos apóstolos que apresentam evangelhos diferentes. A imagem do matrimônio exprime intimidade e pertença. Para o apóstolo, cada comunidade está profundamente ligada a Jesus, seu Senhor único e exclusivo, e ninguém tem direito de apoderar-se de uma comunidade cristã. Versículos 7 a 15. O auxílio financeiro que Paulo recebe destina-se à evangelização e não a ele próprio. Além disso, frequentemente ele prefere exercer o ministério de maneira gratuita, para que não haja críticas ou objeções ao seu único interesse: servir as comunidades sob sua coordenação. Em Corinto, ele se sustentava fabricando tendas, entre parênteses, conforme Atos, capítulo 18, versículo 3. Versículos 16 a 33. Paulo não abusa de sua autoridade de apóstolo para se impor às comunidades. Os títulos que ele apresenta de si próprio, mais do que diplomas que possam dar prestígio pessoal, são as suas lutas, sofrimentos, preocupações e perseguições pelas quais passou no incansável trabalho de evangelização. A sua compaixão pelos mais fracos o recomenda, acima de todos,
os superapóstolos que usam de seus títulos para explorar as comunidades por onde passam. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade. Vamos para, continuando as explicações da segunda carta aos Coríntios de São Paulo, no seu capítulo 12, a segunda carta aos Coríntios, a força se manifesta na fraqueza, que é o 8º livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Então, já na sua 5ª parte, defesa de Paulo, no seu capítulo 12, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, Então, o capítulo 12 conta com 21 versículos, exatamente, 21. Então, primeiro tópico do capítulo 12, uma experiência extraordinária. Segundo tópico, na fraqueza se manifesta a força. Terceiro tópico, características de um apóstolo. Quarto tópico, última advertência. São 4 tópicos no capítulo 12. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 12, versículos 1 a 6. Essa experiência talvez seja a base de toda a vida missionária de Paulo. Deve ter acontecido no ano 42, na Síria, ou na Cilícia, entre parênteses, conforme Atos, capítulo 11, versículo 25. 5 anos depois da conversão. Trata-se de experiência espiritual em que o apóstolo contemplou a transcendência divina que nenhuma palavra humana jamais poderá descrever. Versículos 7 a 10. Não se sabe ao certo ao que Paulo se refere quando fala de espinho na carne. Trata-se talvez de alguma doença que multiplica as dificuldades de sua vida apostólica. Ele experimenta um paradoxo. É na sua fraqueza que se manifesta a força de Deus. Versículos 11 a 18. As características do verdadeiro apóstolo são paciência a toda prova, testemunho dado pela palavra, que se traduz em testemunho prático, ação desinteressada e gratuita, sinceridade e veracidade, dedicação total. Glória a Deus, aleluia, amém. Capítulo 12, versículos 19 a capítulo 13, versículo 4. As agitações na comunidade agravaram o relaxamento que Paulo já lamentara na primeira carta. Agora, ele está resolvido a punir os culpados teimosos, aplicando as medidas que são comuns em outras igrejas, entre parênteses, conforme Mateus, capítulo 18, versículo 16. Continuando aqui as explicações do capítulo 13, Capítulo 13, na segunda carta aos Coríntios de São Paulo, ainda na sua 5ª parte, defesa de Paulo. Então, na segunda carta aos Coríntios, a força se manifesta na fraqueza. Então, capítulo 13 conta com, vamos dizer quantos versículos, Conta com 13 versículos. Então, primeiro tópico, revejam a própria vida.
a partir do versículo 11 é a conclusão, né? Que é a sexta parte, né? A sexta e última parte da segunda carta aos Coríntios, conclusão. Então, já na sexta e última parte vem aqui o segundo tópico do capítulo 13. O primeiro tópico é justamente revejam a própria vida, ainda está na parte 5. Agora vem aqui, a partir do versículo 11 do capítulo 13, vem a conclusão. Aí vem o segundo tópico, saudações finais. São 2 tópicos no capítulo 13. Vamos para as explicações do mesmo. Nós fizemos agora há pouco até o versículo 4, né? Do capítulo 12, versículo 19, até o capítulo 13, versículo 4. Vamos continuando, capítulo 13, versículos 5 a 10. Da segunda carta aos Coríntios, 8º livro do Novo Testamento, na sequência natural, normal da Bíblia Sagrada. Segunda carta aos Coríntios, né? Carta de São Paulo. Bom, capítulo 13, versículos 5 a 10. O essencial é que os coríntios se convertam. Depois disso, a ameaça de intervenção com a autoridade será apenas uma vaga lembrança. Se eles se converterem, Paulo não terá como usar o seu poder. Os coríntios parecerão fortes e Paulo fraco e derrotado, porque os adversários continuarão a dizer que as ameaças deles são puramente verbais. No entanto, ele não busca vitória nem sucesso pessoal. Prefere a última hipótese, humilhante para ele, mas gloriosa para os fiéis. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Assim nós concluímos a leitura do 8º livro do Novo Testamento pela sequência natural da Bíblia Sagrada, entre as cartas de São Paulo, a segunda carta aos Coríntios, dos seus 13 capítulos e versículos, e todas as explicações possíveis nós levamos ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada, né, as explicações, incentivando a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Retornaremos no nosso próximo vídeo, dando sequência à leitura das explicações da Bíblia Sagrada, já no seu 9º livro, livro número 9, Carta aos Gálatas, né? Carta de São Paulo aos Gálatas, da escravidão para a liberdade. Glória a Deus, aleluia, amém, e até lá, no próximo vídeo.